Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Paraná, vamos conversar com o Valdemar Melato, que é presidente do Sindicato Rural de Assis Chateaubriand. Vamos saber como é que está a situação do milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Valdemar. Obrigado, Letícia. É um prazer a gente estar repassando aqui as notícias da nossa região. Valdemar, me diga uma coisa, o plantio da safrinha de milho aí terminou? Foi possível fazer esse plantio dentro da janela correta? Esse ano, o plantio foi dentro da janela. É o melhor plantio dos últimos anos. Nós tiramos a soja um pouco mais cedo, né? Devido à estiagem também que pegou a soja, o ciclo da soja foi adiantado. E aí o plantio do milho foi janeiro, fevereiro, né? Pode-se dizer que na primeira quinzena do mês de fevereiro já estavam já encerrado o plantio do milho safrinha, então na janela ideal. Então, o plantio desse ano foi o melhor plantio dos últimos anos. Mas aí o clima, Valdemar, mesmo tendo feito esse plantio dentro da janela, da melhor janela, né, que é aquela que garante a melhor produtividade para o milho, o clima parece que não está contribuindo tanto assim por aí? Exatamente, né? Nós, a princípio, ficamos contentes com o plantio, né, mais adiantado, e a gente escapa do inverno, né, das geadas, que aqui geia bastante, né? Então, o plantio ficou dentro da janela ideal. Mas, porém, né, agora nós estamos aí sofrendo com a estiagem. Nós estamos numa estiagem aí que, em algumas partes do município, já está há mais de 30 dias. Então, pegou o desenvolvimento do milho e também a frutificação. Então, o tempo não está colaborando aqui no extremo oeste aqui da região do Paraná. E, Valdemar, você encaminhou um vídeo para a gente, eu vou até pedir para a Patrícia, que está me apoiando aqui na técnica, colocar no ar. Teve um episódio de ventania aí que causou um certo acamamento em algumas áreas de milho? Então, isso aconteceu também no dia 21 de março agora, que a gente estava numa expectativa muito grande, que estava vindo uma frente fria do Rio Grande do Sul, e para nós aqui chegou só vento, vento de aproximadamente 100 quilômetros por hora. Então, as plantas que estavam mais adiantadas, né, o milho que estava em pendoamento e frutificação, esse foi drasticamente castigado. Então, essa foto que você tem aí, nessas imagens aí, é de um milho que o pé quebrou, né? Ele não acamou, porque às vezes quando ele acama, ainda ele consegue produzir, Uhum. né? Mas nesse caso aí, a maioria dos pés de milho, ele quebrou a cana dele. Então, esse não tem recuperação. Então, um prejuízo bastante grande. E as lavouras, nessa fase aí, nós estimamos que é em torno de 5% da área, né? A maior parte da área ainda não está em fase nessa data aí, não pegou no pendoamento. Então, aí, ele também foi afetado, o milho que não estava pendoado, mas esse levantou, aí esse recuperou. Mas tivemos aí esse episódio desse grande vendaval que deu aqui, o vento seco, né, sem chuvas. E Valdemar, considerando essa questão desse episódio isolado, dessa ventania, né, que acabou então derrubando aí, quebrando a cana do milho em cerca de 5% das áreas, e também levando em conta que você falou da estiagem que persiste por aí há cerca de um mês, já dá para se delinear algum cenário de percentual de quebra dessa safrinha de milho? Então, por enquanto, é especulação, né? Porque não tem ainda, conversando aí com a equipe técnica, né? Das cooperativas, das empresas, eles falam que tem que esperar primeiro vir a chuva, né? As chuvas, para ver o que pode se recuperar ainda. Mas já é visível que a quebra é bastante grande. Já pode falar aí em algumas lavouras, dependendo do estágio da lavoura, né? Principalmente o milho que já está na fase de pendoamento ou já soltou pendão, esse é o mais
prejudicado. Então, pode dar quebra aí de 40%, 50% no mínimo. Aí, outras áreas que se encontram aí em desenvolvimento vegetativo, essa aí pode ser que recupere um pouco mais, mas pode-se considerar que praticamente todas as áreas têm já uma quebra significativa. E olhando por esse viés, né, Valdemar, dessa questão dessa perda, como que o produtor está olhando para isso? O produtor já tinha alguma quantidade desse milho já negociado em contrato futuro e agora está preocupado se vai conseguir cumprir contrato ou não? Ou o produtor foi um pouquinho mais reticente, né, um pouquinho mais ressabiado em firmar algum contrato esse ano? Então, como o produtor plantou um pouco mais cedo, né? E aqui o episódio maior, aqui o medo maior é com as geadas, alguns produtores fizeram sim contrato, alguns fizeram a questão do contrato para cobrir o custo de produção, né? A semente, o fertilizantes, os defensivos, e ele já tem já uma conta para pagar em milho. Então, isso traz bastante preocupação aos produtores, porque se realmente se concretizar essa quebra de safra, não vai pagar as contas, não vai ter o milho para entregar esse contrato. Então, nós estamos aqui numa situação assim bastante delicada, porque é um episódio que nós não esperávamos, né? Que nós estamos ainda no efeito do El Ninho, e a esperança é que tivesse um tempo próximo do normal, né? Porque o milho safrinha, ele não é tão exigente em água, porque o clima já é um pouco diferente. Mas esse ano está acontecendo duas coisas diferentes: falta de chuvas e principalmente altas temperaturas. Nós tivemos dias aqui de 40 graus, com sensação térmica próxima de 50 Meu graus. Deus do céu. Então, o milho, ele não resiste a altas temperaturas que nós tivemos esses dias. Então, tem ali duas coisas, né? A falta de umidade no solo com a alta temperatura. Então, isso trouxe bastante estrago e preocupação para os produtores, porque não vai pagar o custo de produção, né? Então, é uma grande preocupação. E Valdemar, me diga uma coisa, com essa situação já tem, por exemplo, assim, as folhas do milho já encharutando, já tem esses sinais um pouco mais críticos desse estresse hídrico, ou por enquanto ainda não? Tem lavouras aqui no nosso município, como eu falei, alguns pontos do município andou dando uma chuva a mais, mas onde está mais seco aqui no nosso município, o milho charutou e na noite ele não está voltando mais, inclusive, né? Ele está atravessando a noite charutado, porque já não tem umidade no solo mais, né? Está muito seco. Então, isso é a preocupação maior, porque quando está encharutando na hora do sol quente, mas à tardezinha ele volta ao normal, isso quer dizer que tem ainda alguma umidade. E não está acontecendo isso. Já tem áreas que o milho já está no estresse total, né? Então, isso já, visualmente, a gente já percebe que não vai ter muita recuperação. Por isso que nós estamos aguardando aí a próxima chuva, né? Que, segundo as previsões, tem lá para segunda ou terça-feira. Então, aí que vamos avaliar quanto que é a quebra. Mas a gente está orientando já os produtores, né? Para estar já acionando a sua assistência técnica, já pensando já no seguro, no Proagro, porque vai ter muitas lavouras que não vai pagar as contas. Certo. Valdemar, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas para trazer, então, a realidade aí de Assis Chateaubriand. Eu que agradeço, Letícia, por vocês dar essa oportunidade para nós, estarmos passando essas informações do nosso município, mostrando, né, a realidade do campo. Além de nós enfrentarmos aí a questão climática, ainda estamos aí com baixos preços dos produtos. Para você ter uma ideia, né, hoje nós estamos vendendo a soja a R$ 107 a saca e o milho a 48. Quer dizer, se comparar com um ano atrás, nós estamos com preço dos produtos agrícolas 40%
ou mais abaixo do preço que a gente estava acostumado a vender. Então, nós estamos numa realidade de margens bastante apertadas, né? Mesmo quando colhe bem. E agora, com a estiagem, a situação se agrava. Mas vamos tocando o barco aí e confiar, né, na atividade, buscando aí, acreditando em dias melhores. Aí então estivemos com o Valdemar Melato, que é presidente do Sindicato Rural lá de Assis Chateaubriand, no Paraná, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho por lá, que passa por sérias dificuldades devido à estiagem. Segundo ele, não chove regularmente lá no município de Assis Chateaubriand há cerca de 30 dias e, de acordo com ele, já tem algumas lavouras de milho que não conseguem se recuperar mais. Além disso, no dia 21 de março, segundo ele, uma frente fria que veio lá do Rio Grande do Sul, que os agricultores estavam esperando que viessem com chuva, finalmente, para o município, veio somente com vento e acabou derrubando e quebrando a cana do milho em cerca de 5% das áreas lá em Assis Chateaubriand. Então, mais um peso ali sobre as costas do produtor rural. Segundo o Valdemar, ainda é preciso esperar. Tem uma previsão de chuva entre segunda e terça-feira dessa próxima semana. Vamos ver se vem de presente de Páscoa essa chuva, né, para os produtores de Assis Chateaubriand. E ele falou que precisa esperar essa chuva chegar para ver se parte do milho consegue se recuperar, para daí sim ter uma expectativa de quebra na safra. Mas ele disse que em algumas lavouras, como eu comentei, a questão da estiagem, ela dificulta tanto essa situação, já que há 30 dias não chove por lá, que praticamente 40% dessas áreas pontuais já se considera, então, perdida. Eu encerro por aqui, mas já tem informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.